Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Opa, salve, salve galera, muito boa tarde Johnny. Boa tarde, Felipe. Já vou deixar aqui o meu boa tarde também para minha parceira hoje aí na aula, Luana, mais uma vez, né Luana? Estamos aí fazendo a nossa dupla, a nossa parceria que já está sendo estabelecida a partir de agora. Pro ano que vem isso com certeza vai rolar bastante também. Então hoje nós vamos fazer o nosso raio-x de interpretação. Para isso nós selecionamos aí 5 temas e desses 5 temas nós selecionamos algumas questões para resolvermos junto, né, com vocês. E a gente gostaria da participação da galera aí no chat, né? Então não deixem a gente falando sozinho, participem, mandem a colaboração de vocês para a gente começar a perceber o quão afiado, né, cada um já está, para a gente poder perceber que a partir de algum erro, a gente pode conseguir consertar ainda. Então, Luana e eu vamos tentar identificar onde esses errinhos estão acontecendo para a gente poder, em cima dos conteúdos, ir discutindo isso com vocês da melhor maneira e a gente poder, né, dar conta aí de fazer uma prova maravilhosa. Então, quais foram os temas que nós selecionamos? Bem, nós selecionamos assunto sobre variação linguística, sobre funções da linguagem, sobre TIC, que é tecnologia de informação e comunicação, gêneros da publicidade e os gêneros do jornal. Obviamente, contemplamos todos os gêneros do jornal? Não, não dá. Mas contemplamos aí alguns, ok? Então vamos começar, que a gente vai falar aí de variação linguística. Bem, vamos relembrar um cadinho, né, do que é variação linguística. Na verdade, antes de a gente começar, será que a Luana poderia já dar um oi? Vamos lá. Luana, fala um pouquinho, dê um oi pra gente antes de a gente começar mesmo já com essa parte, né, toda teórica e de exercícios. Oi, óbvio, estou aqui pronta. Boa noite, meus amores, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um raio-x. Estou aqui na participação, com a participação, né, de vocês. Estou aqui para fazer parte dessa aula junto ao nosso queridíssimo Felipe Moraes, para que a gente possa fazer questões muito boas de interpretação, pensando sobretudo que o Enem é uma prova bastante interpretativa. Vamos revisar elementos muito importantes, então podem contar comigo, estaremos aqui ao vivo online, né, diretor? Vamos dar será sensacional. Sensacional. Vou ficar aqui no chat olhando enquanto o Felipe fala, vendo aí o desenvolvimento de vocês, as dúvidas, tá? E daqui a pouco eu volto pra gente fazer mais questão, ok? Isso aí, vai continuar aí, Felipe. Sempre uma presença maravilhosa, obrigado Luana. Bem, vamos começar falando então da variação linguística, né? A gente, quando viu variação linguística, a gente falou sobre 2 tipos de língua, não é? A língua viva e a língua morta. A língua morta é aquela que não possui mais falantes. E uma língua morta, por não possuir mais falantes, ela acaba não apresentando alterações, mudanças. Então a língua morta não apresenta variação linguística. A nossa língua é viva.
E essa língua vai sofrendo variação dia após dia. Ou seja, ela é uma língua heterogênea. Ela vai mudando à medida que o tempo passa, ela vai mudando de acordo com os grupos sociais que nós temos, ela vai mudando de acordo com ideologias políticas, com religião, com faixa etária, enfim. São diversos os fatores que podem influenciar na mudança linguística que nós temos na sociedade, por conta aí do contexto em que a gente está inserido, por conta da questão regionalista. Então, a premissa é: a nossa língua é viva, portanto heterogênea, e ela está em constante processo de variação, de mudança. E isso é extremamente enriquecedor e é maravilhoso para a nossa construção linguística. Vamos ver aqui a primeira questãozinha, e a gente quer, obviamente, como eu já falei, a participação de vocês, tá? Eu vou pular o texto, como a gente sempre fala, pula o texto e leia a questão. Bem, a questão diz o seguinte, ó: você é um pronome pessoal de tratamento. Refere-se à segunda pessoa do discurso, mas, por ser um pronome de tratamento, é empregado na terceira pessoa, como ele ou ela. Sua origem etimológica encontra-se na expressão do tratamento de referência vossa mercê, que se transformou sucessivamente em tantas outras variações. Sobre a variação desse pronome de tratamento, analise as afirmações a seguir. Bem, vamos ver então a variação que ele veio sofrendo, né? Ó, vossa mercê, vós me cê, mercê, você, ocê, cê, vc e c de novo. Qual é a diferença de um c para o outro? Bem, o primeiro C ali é aquele que a gente constrói ainda, né, numa ideia de redução. Esse C aqui, ele é muito utilizado por nós. Você tá bem? A gente sai de uma prática de oralidade. Se a gente quiser escrever num texto como uma crônica, por exemplo, num texto em que a gente precise registrar isso, né, graficamente, a gente teria de recorrer a esse C aqui. Em que situação que eu usaria esse C? Esse C aqui, ele é utilizado no ambiente da internet, ok? Poderia escrever isso numa crônica? A não ser que você estivesse fazendo aí uma análise sobre isso. Fora essa situação, não. Se você estivesse reproduzindo a maneira de falar de alguém, teria de ser, opa, aqui, essa daqui, beleza? Então o que a gente tem? Ao longo do tempo, olha aí a variante histórica, a variante temporal. Ao longo do tempo, essa palavra foi sofrendo diversas alterações até chegar ao que nós temos hoje. Grafado no dicionário, a gente está aqui, no você, ok? Na informalidade, na oralidade, a gente encontra o C e o C. No ambiente da internet, a gente tem o VC e o C, ok? Vamos ver as frases que a gente tem ali. Primeira frase: esse pronome sofreu uma variação através do tempo. Sim. É com o tempo que ela veio sofrendo mudança, né? A qual os linguistas a chamam de variação diacrônica. A variante temporal histórica é chamada de variante diacrônica? Sim. Lembra lá? Crônica, né? A palavra crônica vem de cronos, que significa tempo. É a variação ao longo do tempo. Então a primeira afirmativa está correta. Segunda, esse tipo de fenômeno é raro na língua portuguesa. Dificilmente uma palavra ou expressão sofre influência do tempo como aconteceu com esse pronome. Olha o que o enunciado está dizendo, porque muita gente fala assim, não é raro não. Todas as palavras sofrem alteração ao longo do tempo. Ele diz como a alteração que essa palavra sofreu. Reparem, ele veio, né, reduzindo a palavra. É uma mesma palavra que veio sofrendo alteração. Ao longo do tempo, às vezes, a gente deixa de usar uma e passa a usar outra. Uma palavra vira uma palavra obsoleta. Ela fica em desuso. E a gente passa a usar outra com o mesmo significado. A gente substitui. Em outros casos, a palavra até sofre alguma alteração, né? Mas ela não vai adiante com outras alterações como aconteceu aqui. Então esse tipo aqui, que aconteceu com essa palavra especificamente, é raro sim. Ele não acontece por aí com todas as palavras. Acontece com poucas, como é o caso aqui,
ok? Então, 1 e 2 estão corretas. 3. A forma você é a representante da língua culta atual. Já as variações VC e C, típicas das redes sociais, não deveriam ser aceitas pelos brasileiros, tendo em vista empobrecer nossa língua. Bom, até o primeiro período, tá tudo certo, né? A forma você é representante da língua culta atual. Ela é a maneira que está registrada e é a maneira que a gente tem hoje. Ok. VC e C, típicas das redes sociais, até aí ok, não deveriam ser aceitas pelos brasileiros? Por que não? Se eu afirmo que não deveriam ser aceitas, eu começo a colocar aí um preciosismo na língua, consequentemente a ser conivente com uma prática de preconceito linguístico. E a gente não pode fazer isso. Então a terceira, eliminada. 1 e 2, ok. Isso já te ajuda aqui a responder, né? Tudo que tiver 3, você tira. A B tem 3, você já tira. A D tem 3, você já tira. Restam aí A, C e E. Pô, a E eu também posso eliminar. Por quê? Porque a 1 e a 2 estão certas. A E fala apenas da 4. Então restam pra gente A e C. Vamos ver a quarta. Fenômenos como esse provam que as línguas não são estáveis, ou seja, elas não são fixas ali, que não sofrem alteração nunca, mas sim sofrem variações provocadas por diversos fatores externos, tempo, geografia, escolar, social, etc. Sim. Uma língua viva, ela está susceptível aí a diversas possibilidades de mudanças por conta dos fatores externos. Então, ela não é estática, ela não é fixa, ela é heterogênea e, consequentemente, possível de variação a todo instante. Desse modo, 1, 2 e 4 estão corretas. Dessa maneira, qual é a nossa resposta? A galera chegou a mandar aí já? Só mandou a letra A. Então, fazendo aí o meu coração bater mais forte. Letra A. Mandaram super bem. Chegaram aqui perguntas para mim. Eu vou responder uma e vou passar a outra para a Luana para a gente dividir aí, ok? Eu vou responder a primeira, que é a do Eliezer. Felipe, querido, o Enem não vai cobrar as funções apelativas, poética, conativa, referencial, ou isso serve somente para o vestibular? Eliezer, o Enem cobra questões sobre esses assuntos, ok? Na verdade, sobre esse assunto, porque isso aí engloba a questão da função da linguagem e a gente tem, né, questão aqui relacionada à questão da função da linguagem, ok? E aí eu vou deixar a pergunta do Luiz Fernando para a minha amiga Luana, que vai pegar com vocês aí a segunda questão, e aí ela aproveita um gancho para falar a resposta aí para o Luiz Fernando. Luana, pega aí agora essa batata, por favor. Voltei! Vamos lá, doutora Luana. Vamos que vamos, diretor. Estamos online, estamos ao vivo. Bom, assisti a resolução da questão com o nosso queridíssimo Felipe Moraes. Começou a falar sobre a variação, né, sobre as variações possíveis linguísticas. Existem muitas, né? A fala dele é muito esclarecedora, tendo em vista que nós falamos uma língua viva e por isso ela se transforma, ela muda, nós fazemos todos esses processos. Bom, para a gente poder encaminhar a nossa grande aula do nosso raio-x, nós vamos chegar à questão 2, que é uma questão que vai abordar um texto importante que, na verdade, é um texto que, se a gente levar para a literatura, vai ter um nome específico, porque vocês sabem que eu sou da literatura também e eu vou puxar brasa para o meu lado, né? Não tem jeito, eu vou puxar brasa para o meu lado. E aí, vocês precisam observar que esse texto, ele tem uma nomenclatura, ele apresenta uma nomenclatura lá na literatura. Qual vai ser essa nomenclatura? Olha só, eu tenho um texto todo apresentado, né, por meio de uma base de diálogos, ou seja, eu tenho um texto dialogal, concorda comigo? A partir dessa situação, eu consigo entender e consigo encaixar esse texto dentro daquela nomenclatura chamada de texto, o quê? Dramático, tendo em vista que é um texto que apresenta justamente esse processo de diálogo, correto? Bom, isso aqui é uma primeira interpretação, a gente consegue, na verdade,
fazer uma associação, tendo em vista que é importante, sim, conseguir identificar a identidade desse texto, seja por conta de um gênero literário ou seja por conta de um gênero textual, ok? Tudo isso facilita a nossa interpretação e a justamente entender a resposta adequada para essa questão, correto? Bom, vamos seguir. Olhem o nosso enunciado. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido a alguma coisa. Bom, aqui eu tenho qual é justamente a situação comunicativa. Então, trata-se de um diálogo, tendo em vista que são duas pessoas falando pelo telefone. Então, de fato, é um diálogo. Eu confirmo as expectativas que eu tinha promovido por meio dessa primeira análise do texto. Bom, já sabendo que se trata de uma conversa telefônica e a minha questão me direciona a pensar a motivação, ou seja, a justificativa para que tenha havido uma mudança na maneira de falar entre as pessoas, eu preciso voltar ao texto para poder identificar aí o motivo, poder interpretar, enfim, saber sobre o que se trata. Vamos dar uma olhada rápida? Olha só, nós temos aí duas pessoas falando no telefone, eu posso encarar aí até de alguma forma como dois personagens. Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente, estou interessado em financiamento para a compra de veículo. O gerente, mais uma vez, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é o nosso cliente? Ele responde, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena, você tá em Brasília? Pensei que você ainda tivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Bom, o que a gente precisa observar? Existe aí uma mudança, existe, portanto, uma guinada na maneira com que esses personagens mobilizam a sua linguagem. Então, o que eu vou entender, interpretar a partir desse texto? A partir do momento em que os personagens conseguem entender que eles são íntimos, a partir do momento em que esses personagens conseguem entender que há uma familiaridade entre eles, a linguagem muda, a forma de se expressar muda. Então, a gente precisa compreender o seguinte, a nossa fala, a nossa expressão, ela também é motivada pelo contexto. Da mesma forma que quando eu encontro o Felipe, de repente aqui nos corredores do ProEnem, e nós usamos uma linguagem um pouquinho mais informal, uma expressão um pouquinho mais informal, e quando nós estamos nos ambientes acadêmicos, quando nós vamos a uma apresentação, quando nós estamos apresentando um trabalho acadêmico, essa linguagem vai ser modificada, tendo em vista o contexto de uso, porque a nossa língua é motivada pelo contexto de uso. Então, o que a gente precisa observar? Falar a língua não simboliza dominar apenas uma norma, não simboliza dominar apenas uma forma, simboliza, na verdade, conseguir transitar entre todas as possibilidades, entre todas as variações. Tendo todo esse panorama em vista, o que a gente vai observar? E aí? A maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido o quê? E aí? Qual é a situação? Letra A. Adequação de sua fala à conversa de um amigo, caracterizada pela informalidade. E aí, professora? Poxa, é a letra A e tá com muita cara de gabarito, porque assim, é tudo que você falou. É o contexto, é a familiaridade, é justamente esse processo de intimidade que motiva uma expressão muito mais informal por conta do contexto de uso. Então, estamos com sorte. Questão 2, gabarito letra A. Repetindo o gabarito, a adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Essa questão, ela suscita aquilo que nós chamamos sobre variação, e é uma variação específica, é a variação diafásica, é aquela que vai mudar de acordo com o contexto. Pode ser formal, então, nos momentos em que nós apresentamos, por exemplo, em uma entrevista de emprego, ou ainda em um processo, seletivo, ou ainda em uma perspectiva de apresentação em
algum evento acadêmico, nós vamos utilizar um contexto muito mais formal. Agora, se eu encontro o Felipe, encontro aqui o Pedrão, nosso diretor, a gente vai conversando, nota que eu já usei, ó, a gente vai, ó, porque eu já me coloquei dentro de um processo mais informal, correto? Então, a nossa fala, a nossa expressão, ela está completamente associada ao contexto. Bom, como o Felipe pediu, vou responder aqui a dúvida do nosso Luiz Fernando. Ele diz o seguinte, essa mesma, diretor, olha só, professor e produção, boa tarde. Dentro dos chats de conversa, dos chats, né, bem americana, pode ser uma nova variação linguística, já que cada um usa uma forma de se expressar? Bom, Luiz Fernando, a sua dúvida é bem pertinente ao nosso momento. O que a gente precisa entender? A forma de expressão, a forma de variação dentro desses chats, dentro desses aplicativos de mensagens rápidas, geralmente vai ser uma expressão que está completamente associada aí a esse processo de variação diafásica, tá? Porque é um contexto muito informal, é um contexto em que nós vamos nos utilizar de palavras, né, que vão passar por um processo de redução, como o Felipe falou, palavras que vão ser abreviadas, então na verdade um espelhamento, né, o uso do chat, o uso de aplicativos de mensagens rápidas, vão representar um espelhamento desse contexto informal, informalíssimo, diria eu. E aí, isso suscita o processo de variação diafásica, tendo em vista os contextos, ok? Bom, vou passar minha fala, vou passar aí o meu alô para o Felipe dar continuidade aos nossos estudos aqui no Raio X. E aí, Felipe? Excelente explicação, Luana. Eu vou só pegar um gancho aqui antes de começar a próxima questão, Luana, com uma pergunta que chegou aqui. O nome da pessoa já me... Nome não, né? O nick que a pessoa usou já me chamou a atenção. Vida louca, vida bandida. Me suscita aí a música de Cazuza, né? Vida louca, vida... E... eu sei que isso aí é uma fala do nosso querido Vitor Israel. Bem, ela pergunta assim... Boa tarde, professores. Então, para variação linguística, não existe uma língua errada / informal? Vamos lá. Existe uma língua informal, tá? Existe a construção informal, sim. Agora, quando a gente usa esse termo errado, para usar esse termo errado, a gente tem que considerar o erro do ponto de vista gramatical. Ok? Então, quando a gente está falando de norma padrão, existe o erro e o acerto. O erro é aquilo que foge às regras preconizadas pela gramática. O acerto é aquilo que está dentro da padronização da língua, dentro das regras gramaticais. Agora, eu tenho que considerar que a língua, ela não se resume única e exclusivamente às normas de padronização. A língua é algo muito maior. A língua é uma reunião de diversas variantes linguísticas. E a norma padrão é uma norma apenas. Então existe o adequado e o inadequado nesse sentido. E aí como que a gente considera isso? Se é adequado à situação contextual, se é adequado considerando o seu receptor, se é adequado considerando o assunto que envolve a mensagem que você está, né, produzindo. Então você acaba selecionando aí, pensando na organização dessa mensagem a partir dos elementos de comunicação, ok? Bem, vamos pular o texto da questão 3, né? Esse texto é lindo, tá? Mas vamos ver primeiro o enunciado. Analisando a carta do filho para a mãe, podemos perceber que, ao escolher os códigos para elaborar o conteúdo da mensagem, o garoto faz um uso de uma linguagem. A linguagem que ele usa ali é informal, visto que eles são íntimos, né? Filho e mãe. Formal, considerando o contexto em que a carta seria utilizada. É uma linguagem vulgar, pois há muitas repetições e gírias. É uma linguagem coloquial, já que reproduz o modo de falar do menino. Ou é uma linguagem formal, pois o conteúdo transmitido exigia seriedade ao ser elaborado. Bem, sem ler o texto, pelo nível de intimidade, né, de um filho para a mãe, vocês já teriam uma tendência aqui a dizer que é informal, visto que eles são íntimos. Mas vamos ver o texto? Essa questão diz o seguinte, ó. Aqui.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012. Eu não vou precisar ler o texto todo, porque por alguns trechos vocês já vão perceber, né? Mãe, eu não sei se realmente fui a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, embora você costume repetir isso vez ou outra. Mas certamente o oposto é verdadeiro. O oposto. Olha já que construção linda, né? Por mais que eu não seja a pessoa que demonstre a maior consideração do mundo, não é só hoje que eu lembro de você. Pelo contrário, todos os dias, principalmente quando meu delicado e paciente chamado ecoa pela casa, não é? Reparem, essa linguagem aqui é uma linguagem informal até agora? Uma linguagem toda bonitinha, toda bem construída, um texto que segue com toda uma padronização, né? Olha só, quando meu delicado e paciente chamado ecoa, para não falar nome, olha a maneira como ele fala, né? Quando a mãe grita, sei lá, João, Marcelo, quando meu delicado e paciente chamado ecoa pela casa, para não falar que a mãe grita o nome para chamar. Não posso me lembrar, mesmo se quisesse, dos momentos em que você levantou, no meio da noite, para encerrar com o meu tormento, perdendo seu sono para que eu reconquistasse o meu. Reconquistasse. Não posso me lembrar das primeiras palavras carinhosas que você me destinou, mas eu sei que elas existiram, pelo costume de ouvir coisas semelhantes até hoje. Não posso me lembrar de quantas fraldas você trocou ou quantas vezes me fez sorrir. Aquele riso fofo e estranho de uma criaturinha pequena e sem dentes. Mas posso sentir que foram milhares. Bem, aí ele continua o texto, tá? Eu não vou ler até o final porque são muitos, né, trechos, mas aí vamos aqui para o finalzinho para vocês terem mais um trechinho. A impressão amanhã vai ser de que essas foram palavras vãs. Quando eu ficar emburrado por alguma coisa qualquer, mas elas não são. É simplesmente difícil apreender a profundidade das coisas assim diariamente. As linhas acima expressam sentimentos verdadeiros, uma percepção que ultrapassa a rotina e por isso mesmo é difícil de ser alcançada a todo momento. O que isso significa? Significa que desentendimentos são inevitáveis, mas são só isso. Desentendimentos. Orgulho-me em dizer que a nossa relação está acima disso e de todo o resto. Tão acima que nem mesmo a fantasia, a não realidade ou a realidade alternativa pode abstrair. Tão acima que é extremamente importante lá e aqui, principalmente para mim. Com amor, seu filho. Texto lindo, né? E aí, que isso é um texto de uma criança, tá? Eu preciso falar isso. É o texto de uma criança, tá? Esse texto foi escrito no Dia das Mães, para entregar à mãe no Dia das Mães. Bem, ele usa uma linguagem informal, formal, vulgar ou coloquial. Eu queria que vocês dissessem aí a resposta. Quando vocês vão mandando, deixe-me ver aqui uma outra pergunta do Felipe Oliveira que chegou. Boa tarde, professor. Quando uma questão é de certo ponto preconceituosa linguisticamente, pode-se descartar? Vi isso na questão de variação linguística, empobrecer a língua, etc. Então, você não pode dizer que eu posso descartar, porque a questão pode estar justamente pedindo isso, tá bem? Ela pode estar fazendo uma questão sobre preconceito linguístico, a banca pode estar apresentando algo que seja com esse olhar crítico, então não desconsidera. Você tem que analisar o que a questão está pedindo, beleza? Johnny, o que a galera mandou? O pessoal tá mandando letra E. Letra E? Exatamente. Ele usa uma linguagem que é toda formal. E por que ele usa essa linguagem formal? Porque ele considera que o assunto que ele vai tratar ali é sério e exige, né, uma formalidade. Não tem a ver com o contexto, e sim com o assunto. Qual é o assunto? Valorizar a mãe, agradecer a mãe por tudo o que ela fez pelo filho até aquele momento. Inclusive, mãe, beijos, te amo, obrigado por tudo, aproveitar esse momento aí, né, que a gente sempre faz, Luana fez, né, no nosso viradão, e eu vou aproveitar a oportunidade com esse texto lindo também para agradecer minha mãe por tudo. E vou já passar aí o bastão mais uma vez para a Luana. Voltamos falando sobre as mães, o que é sempre positivo, né? As nossas mães, sempre muito guerreiras, aquelas que fizeram de tudo para que a gente estivesse aqui. Então, sempre bom
pensar aí nessa figura feminina, nessa figura que também pode ter outras identidades, né? Não só a mãe, mas pode ser o pai, enfim, a família, a avó, pensar nessa estrutura que nos possibilita chegar a lugares até inimagináveis. Bom, meus amores, vamos lá. A gente dá continuidade, Felipe fez a questão 3 e a gente chega aí à nossa questão 4, que justamente vai entrar no conceito de funções da linguagem. É um conteúdo que geralmente cai no Enem, sim. É um conteúdo que vai forjar a interpretação de muitos textos e, sem dúvida, vai facilitar se vocês tiverem um domínio dele, ok? Eu vou partir direto para o nosso texto base, não vou ler, mas eu só vou pensar um pouquinho nesse autor, né? Porque ele é importante. Vou chegar aqui, ó, pro ladinho para vocês verem melhor. E aí vocês vão chegar à conclusão de que o nome do autor é Carlos Drummond de Andrade. Então parece que as coisas estão se encaixando bem direitinho, né, Felipe? Olha só essa questão. Tudo certo é uma questão que vai cobrar função de linguagem e olha o texto, é um texto literário, olha só a minha área aí, caramba, tá bom pra caramba. E aí o que a gente vai observar? Nós temos um texto que foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta, né? Sem dúvida um dos maiores poetas da nossa língua portuguesa, e vai ser um cara que vai aparecer na sua prova no dia 17 de janeiro, seja em uma questão mais interpretativa, como é o caso de muitas do Enem, ou puxando, né, brasa aí pro meu lado, dentro da literatura. A grande verdade é entender que esse cara é um divisor de águas e ele se vincula, ele se filia justamente na segunda fase do modernismo, o modernismo de 30, que vai desde 1930 até 1945, mas ele se situa lá na parte da poesia. Lembra que a segunda fase do modernismo tem tanto a parte da prosa quanto a parte da poesia. O Drummond estará ao lado de outros caras e mulher também, né, muito importante, que é a Cecília Meirelles, que vai ter o seu destaque, e além disso terão aí o nosso famosíssimo, né, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima. Então existe aí uma galera dessa segunda fase do modernismo que compreende essa poesia a partir de uma perspectiva muito mais amadurecida, o que vai aí trazer uns tons mais graves, mais sérios, em meio a um modernismo radical lá de 22. Falei um pouquinho só pra gente lembrar, já que o nome dele apareceu, mas vamos ao nosso objetivo, que é falar sobre função de linguagem. Olha o enunciado. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em. Bom, tocamos em um assunto importante e já se tem aqui uma classificação, uma denominação da função de linguagem específica. Aqui se fala sobre a função emotiva. Bom, a função emotiva ela também pode ser chamada de expressiva, nome que às vezes é esquecido, silenciado, tá? Vocês às vezes não sabem. Mas qual é a grande questão? A função emotiva geralmente ela vai se materializar nos textos que têm essa identidade. Qual a identidade, professora? Poema. Ou seja, para ser função emotiva, na maioria dos casos, não é sempre, nós teremos uma característica importante, que é a estrutura de poema, é a estrutura baseada em versos e estrofes. Bom, como que eu tenho a certeza? Já que eu já tenho a ciência da estrutura, o que me falta no conteúdo, o que me falta com relação às características gramaticais para sustentar essa ideia? Falta ter a certeza de que é um texto que se manifesta por meio de uma primeira pessoa gramatical. Por quê? A função emotiva ela tem foco no emissor, ela tem foco em quem expressa, em quem fala a mensagem, em quem anuncia a mensagem, ok? Então o que a gente precisa observar? A função emotiva apresenta uma estrutura mais comum, ela não vai acontecer sempre, mas ela vai acontecer em muitos casos, ok? Ou seja, uma estrutura em versos e estrofes, ok? Ou seja, poema, poesia, correto? Em seguida, um conteúdo que vai me garantir que há uma manifestação em primeira pessoa gramatical, certo? Vamos à leitura do nosso texto. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e entender.
A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua, entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro mistério. Bom, o que a gente observa? Existe um emissor que se coloca em primeira pessoa gramatical. Onde nós conseguimos ver isso? Aqui, ó, no finalzinho desse texto. Já esqueci, eu esqueci. Primeira pessoa gramatical, correto? É a função emotiva, portanto, com certeza, porque eu tenho uma estrutura e eu também tenho um conteúdo, correto? É um texto em que o emissor vai justamente tensionar essa gramática, essa língua, essa expressão. Ora, é uma língua fácil, e aí ele retrata isso bem no finalzinho. É a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, levava e dava pontapé, a breve língua entrecortada do namoro com a priminha. Ou seja, contextos de uso em que nós vamos encontrar uma fala não monitorada. Ou seja, contextos em que há justamente esse setor informal, esse lado informal. Agora, por outro lado, quando ele menciona aí o professor, ele quem sabe, vai desmatando o Amazonas da minha ignorância, figuras de gramática emblemáticas, ou seja, esse emissor fala sobre uma língua que abrange essa norma culta, essa norma padrão, ou seja, todas aquelas regras que são preconizadas pela gramática. Nota que eu tenho um sujeito poético que tensiona justamente essas possibilidades de manifestação e expressão de língua. Um sujeito que, ao mesmo tempo, reconhece a facilidade dessa língua que ele usa no dia a dia, que ele usa justamente nos momentos em que ele não tem uma fala monitorada, uma fala em que ele fica se observando, ok? E, por outro lado, quando essa língua tem como suporte o olhar gramatical, aí a situação fica um pouquinho difícil para ele. Então, essa é a interpretação devida e, sem dúvida, né, esse cara Drummond é um gênio da língua portuguesa para poder fazer tudo isso. Quando nós voltamos ao enunciado, nós já temos a certeza de que se trata um texto da função emotiva. E aí vamos ao finalzinho dele só para saber o que precisamos encontrar como resposta. Vamos lá. O poeta expressa o contraste e oposição entre marcas de variação de usos da linguagem em: letra A, situações formais e informais. Letra B, diferentes regiões do país. Letra C, escolas literárias distintas. Letra D, textos técnicos e poéticos. E por último, letra E, diferentes épocas. E aí, qual vai ser o gabarito? Eu acho que o gabarito pode aparecer aí no chat, hein, diretor? Será que a galera vai falar alguma coisa? E aí, qual é o gabarito dessa questão? Estamos online, estamos ao vivo. Pequeno delayzinho, mas vai aparecer, doutora. E aí, vamos ver. Vamos ver. Os nossos alunos. A letra tá pequena, diretor. Aumenta a letra aí, por favor. Peraí. Agora sim. Ó, vamos cobrir aqui rapidinho. Vamos ver. Eu vi aqui um A. E aí? Tchan. Letra A, com certeza. Até porque a nossa interpretação nos guiou para entender isso. É justamente um português, uma expressão que se dá no cotidiano, e um português que ele vê na gramática. O professor, como a própria metáfora, né, do Drummond apresenta, o professor que desmata a minha floresta, não é isso? Que desmata o Amazonas da minha ignorância, né? Olha o Amazonas, ou seja, o extenso da minha ignorância, né? A ignorância muito grande, né, que ele quer falar sobre esse português que é preconizado pela norma culta. Olha como o Drummond, ele é um cara excepcional, ele consegue trazer umas imagens, umas metáforas bem interessantes. Bom, nossos alunos acertaram, então, Felipe, fica... aluno pra Enem, não é bagunça. Não é bagunça. Felipe, segue aí pra gente chegar à questão 5. Passo para você, Felipe. Vamos lá, Filipão.
Excelente análise aí desse poema maravilhoso, de como você falou, né, um dos maiores poetas que nós temos. Bem, vamos aqui para a quinta questão. E aí só lembrando, né, o Eliezer havia mandado a pergunta, essa parte agora, Eliezer, é referente à função da linguagem, justamente a pergunta que você havia nos enviado, ok? Vou pular o texto e a gente vai observar o enunciado da questão. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que... Caraca, eu nem preciso ler o texto, eu ganho tempo aí, Felipe. Por quê? Basta eu ativar o meu conhecimento sobre função referencial da linguagem. Eu já gostaria que vocês começassem a mandar aí já, tá? Vamos começar a ler juntos. Letra A. Buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. B. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. C. Evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva. D. Expõem dados sobre o aplicativo usando uma linguagem denotativa. Ou E. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Eu não vou ler o texto, não vou voltar, não vou deixar vocês lerem. Essa questão aqui a gente resolve pelo enunciado. Ele afirma que, ó, nesse fragmento predomina a função referencial. Tem outras, mas a que predomina é a referencial. Porque há a presença de elementos. Quais elementos desses aqui podem caracterizar a função referencial? O diretor está muito pequenininho para mim, eu não estou conseguindo enxergar. Chuva de D. Chuva de D? Isso. E a galera acertou, né? Bem, quando ele bota ali, buscam convencer o leitor. Se eu tenho o leitor como foco, a função da linguagem seria a função conativa, também chamada de apelativa. Então, eu não posso ter a letra A, porque ele diz que predomina a referencial e ele quer saber o porquê de predominar a referencial. Definem o aplicativo. Até ali poderia ser, mas aí ele bota aqui, ó, revelando o ponto de vista da autora. Quando ele fala de revelar o ponto de vista da autora, ele chama atenção para a função emotiva ou expressiva. Evidenciam a subjetividade, função poética, explorando a entonação emotiva e poética aqui dialogando. Objetivam manter um diálogo, função fática, aquela em que o canal de comunicação, né, vai sendo testado, em que a gente vai observando se a comunicação está sendo estabelecida. Então, questão rápida, tinha um texto, ó, texto grandinho, que você acaba ganhando tempo aí e a gente não precisa ler. Por isso que a dica é sempre essa, comecem a questão pelo enunciado. Valeu? Luana, a próxima aí com você. Voltamos. Bom, vamos seguir aí o nosso baile com questões. Felipe acabou de fazer a questão 5, apareceu o gabarito para vocês. E agora a questão 6, que também se vale de um texto literário. Olha só que maravilha! Nós estamos bem focados e puxando aí a literatura o tempo inteiro, que é muito bom, porque a gente acaba conseguindo fazer esse diálogo, conseguindo fazer esse vínculo, né, entre as questões de interpretação e as questões que apresentam um texto literário como base, o que é muito bom, tendo em vista que a prova do Enem apresenta, né, esse grande setor que se chama linguagens. Bom, nós temos esse texto como base, nota que por conta da estrutura, já se tem uma possibilidade de ser poesia, né? Você já sabe, na verdade, não preciso fazer aí a Shakira fingindo que não sei, mas o que a gente vai observar? É um texto que apresenta características um pouco diferentes, tá? É um texto que se vale, por exemplo, de uma metrificação um pouquinho diferente. Nota aqui, ó, que este verso de frutos, de flores, de folhas é maior que os demais, enquanto vamos ao último, de tudo, ele é bem menorzinho. Então, é um texto que já apresenta, dentro das suas características, uma forma
muito diversa, muito heterogênea. E a justificativa para isso está aqui. Está justamente no nome do autor e, consequentemente, o estilo literário, a escola literária que esse autor se filia. Nome do autor, Bandeira M, mais famoso, mais conhecido como Manuel Bandeira. Lembra aí que Manuel Bandeira é um cara que vai ser situado na primeira geração modernista. Ele vai estar ao lado de Oswald de Andrade e Mário de Andrade nessa empreitada como os mais importantes, os mais falados, os nomes que você precisa gravar até o Enem, correto? E aí o que você vai observar? Nessa primeira geração modernista, o que vale é justamente essa inovação, tendo em vista que são poetas que estão com todo o anseio de promover ruptura, de promover uma mudança nos padrões da poesia. A versificação toda diferentona é uma dessas formas. Além do conteúdo, além de, por exemplo, não apresentar rima. Então, existem várias características que vão possibilitar essas inovações, correto? Só uma rápida lembrança. E aí, nós chegamos ao nosso enunciado que pergunta o seguinte: predomina no texto a função da linguagem? E aí chega a alguma coisa. Bom, e aí? Olha só que questão importante. Lembra que na questão passada, lá na questão 4, nós vimos um texto que era estruturado em verso e estrofe. E eu disse que em muitos momentos qual vai ser a função? Qual seria a função? Função emotiva. Dá uma olhada aqui comigo. Tem emotiva? Olha só. Letra A, fática. Letra B, metalinguística. Letra C, conativa. Letra D, referencial. E letra E, poética. Professora, não é possível, meu mundo caiu. Meu castelinho de areia foi desfeito. Não. Calma, calma. Olha só o que você vai observar. Quando você estiver diante de um poema, a primeira função de linguagem possível, ou seja, aquela que mais vai aparecer, aquela que vai mais ganhar esse páreo, vai ser a função emotiva. Porém, existem outras. Lembra que eu disse, né, a minha fala foi a seguinte: olha, na maioria das vezes será a função emotiva, quando eu estiver ao lado de um poema, diante de um poema, mas pode haver outros casos. E essa questão, ela justamente suscita o outro caso. Então, o que você vai conceber? Viu um poema, você vai olhar e vai falar: olha, professora Luana falou o seguinte, professor Felipe falou o seguinte, a primeira possibilidade é emotiva, mas eu preciso confirmar, e essa confirmação se dá no conteúdo. Vamos dar uma olhada aí? Vamos ao nosso texto. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Observa o seguinte, o que eu preciso entender? Esse é um texto que não está com a sua relevância. Ele não tem o seu foco na apresentação de uma subjetividade por parte desse emissor. Esse texto, ele não está focado na subjetividade do emissor. E por esse motivo, a característica mais importante não é observar uma colocação em primeira pessoa gramatical. Aqui, de fato, o que se coloca como muito relevante é justamente a harmonização dos sons. Como assim, professor, a harmonização dos sons? O que você vai observar? O vento varria, o vento varria, o vento varria. Será que isso é por acaso? Será que Manuel Bandeira fez isso por acaso? Não, né? Com certeza não. Um poeta muito importante, um cara brabíssimo da literatura, será que ele fez isso porque ele estava com vontade na hora? Não. Tudo, né, vai seguir aí justamente uma expressão, esse uso em que eu tenho uma recorrência de uma consoante, né, que é esse V, na verdade é um fonema específico, mas a gente pode tratar aí como a letra, tá? Vai representar justamente uma figura de linguagem ligada ao som, que é a figura chamada de
aliteração. Grave esse nome. Aliteração. O que é aliteração? É a repetição expressiva de sons consonantais. V não é consoante? É. Então, esse poeta se vale dessa repetição. E essa repetição, ela causa uma expressividade. Ela causa justamente um foco na expressão, no modo de dizer. Ou seja, o foco não está na subjetividade de quem fala. O foco está na maneira pela qual esse sujeito fala. Concorda comigo? E aí, quando eu chego às minhas possibilidades de resposta, eu tenho a letra A com fática, porque o autor procura testar o canal. Não é função fática aqui. Letra B, metalinguística, porque é a explicação de significado e expressões. Também não. Letra C, conativa. Pode ser conativa? Conativa, diálogo com o leitor. Conativa, interlocução. Também não. Ah, professora, mas você não falou da fática. Fática, testar o canal, ok? Fática, geralmente, vão ser aquelas tirinhas. Alô, oi. Quando você atende uma ligação, você faz justamente, você suscita a função fática, é testar o canal, começar um canal, finalizar um canal, correto? Letra D, referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Fatos reais, eu falo sobre poema, Manuel Bandeiro, Vento Varria. Não está a serviço disso. Nós chegamos ao nosso gabarito, letra E. Poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto, ou seja, aqui, quando eu penso na função poética, o que de fato sobressai é justamente a expressividade. Então, a função poética, ela vai ser encontrada muitas vezes nos poemas, mas nos poemas em que eu tenho uma expressividade, em que eu tenho justamente toda uma articulação gramatical, sonora, fonética, fonológica, ok? De modo a apresentar uma elaboração artística. Então, aqui o foco não está no emissor, não está na subjetividade, e sim na maneira pela qual essa expressividade é mobilizada, é a expressão artística, é justamente ver a expressividade e a potência com que esse sujeito poético consegue mobilizar aí as suas informações. Correto, Felipe? E aí, o que você achou sobre essa questão? Eu acho esse texto particularmente lindo, 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 lindo. Inclusive esse texto, né, Luana, ele já foi usado no Enem com uma questão sobre isso, sobre figura de linguagem. Ele não usava o nome técnico da figura de linguagem, mas ele exigia que o candidato soubesse exatamente o que você explicou. Essa repetição sonora das consoantes que garantem, além da repetição sonora, né, uma estrutura sintática muito semelhante nos versos, né? Que ele vem, o vento varria isso, varria isso, varria isso. Minha vida ficava cheia de tudo aquilo que o vento varreu. Em todas as estruturas a gente ia tendo essa construção, né? Excelente. Bem, antes de começarmos a falar da TIC, o Ceruco me mandou uma pergunta aqui, pede por favor para o Fê explicar a letra B da questão 3. Lá na questão 3, a letra B, dizia que aquela carta do menino era formal porque aquilo era exigido pelo contexto. O contexto não exige a formalidade, é um filho e uma mãe. Por ser filho e mãe, o contexto já não vai exigir uma formalidade, porque eles têm intimidade, eles têm proximidade, são pessoas que se conhecem. Bem, por que a resposta foi a outra? No caso ali foi a letra E. Porque, na verdade, ele diz no texto, apesar de eu não dizer isso para você, que eu te amo e tal, ou seja, ele não faz isso. Então, para mostrar que aquilo que ele estava dizendo era sério, era verdadeiro, e para convencer a mãe desse amor, ele usa a formalidade para mostrar a seriedade atribuída ali. Então ele pensa nessa construção a partir do assunto. O assunto que eu tenho para tratar é sério, já que ele nunca trata, que é se declarar, né? Declarar o amor que ele tem pela sua mãe. Beleza? Bem, a gente agora vai começar aqui a parte relacionada à TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Para essa questão aqui, a gente tem que ler o texto, tá? O enunciado diz o seguinte, ó. As novas TIC vieram acompanhadas da chamada digital divide, enfim, digital gap ou digital exclusion.
traduzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usados os termos brecha digital ou abismo digital. Nesse contexto, a expressão divisão digital refere-se ao quê? As respostas são grandes. Vamos ler então primeiro o texto, porque o texto é pequenininho, e aí a gente já vem nas opções aqui, eliminando, né? As tecnologias de informação e comunicação, TIC, vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação e armazenamento de informações, tais como o rádio e a TV, analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis. Introduziram fortemente a possibilidade de comunicação interativa e estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade. Então, no que diz respeito à expressão divisão digital, né, ela vai se referir à ideia de que, já que ele vem construindo essa ideia aqui no seu enunciado, né? As novas TIC vieram acompanhadas da chamada, eu vou direto para a parte de português, tá? Divisão digital, aqui ó, divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usadas o termo brecha digital ou abismo digital. Letra A, tá cortando? Não, pensei que tivesse, precisa não. Letra A, uma classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os padrões de utilização e exemplificando o uso dessas TIC no mundo moderno. Bem, ele não tem ali uma classificação que caracteriza cada uma das áreas, tá? Nesse caso aqui, a TIC ela vem para revolucionar, né? Ela vem para revolucionar a maneira como a gente se comunica, ela vem para revolucionar a maneira como a gente tem acesso à informação, a maneira como a gente pode aprender, ela vem para auxiliar, para melhorar a qualidade de algumas coisas, como por exemplo da televisão, né? Que ele cita ali. Uma relação das áreas ou sub-áreas de conhecimento que ainda não foram contempladas com o uso de novas tecnologias digitais? Não. Né? Não tem a ver de relação com áreas e sub-áreas. C. Uma enorme diferença de desempenho entre os empreendimentos que utilizam as tecnologias digitais e aqueles que permaneceram usando métodos e técnicas analógicas? Não. A ideia de divisão digital não está nessa ideia de quem usa a TIC e quem não usa a TIC. É exatamente uma coisa de vamos separar em dois grupos. B. Um aprofundamento das diferenças sociais já existentes. Opa! Aqui já começa a chamar a atenção. Uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas dos novos meios produtivos. Olha o que ele diz aqui, ó. Elas vieram acompanhadas da chamada divisão digital ou exclusão digital. É importante a gente pensar nessa ideia da exclusão digital. Por que é exclusão digital? Porque nem todo mundo tem acesso. E às vezes o camarada tem acesso, mas ele não tem as ferramentas necessárias para fazer um bom uso. Então, aqui na letra D, a gente começa a ter aí um caminho, tá? Uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos, sim. Às vezes a pessoa não tem ainda habilidades com aquilo, ela não tem acesso. Então, a aquisição de conhecimento se torna difícil, né? E habilidades fundamentais para populações menos favorecidas nos novos meios produtivos. Perfeito, letra D é justamente a nossa resposta. Foca naquela parte em que ele fala da exclusão digital. Se ela exclui, é porque ela não dá conta de englobar todo mundo, ok? Uma proposta de educação para o uso de novas pedagogias com a finalidade de acompanhar a evolução. Não, ele fala de exclusão. A exclusão não vem com uma proposta de uma nova pedagogia, senão seria inclusão e não exclusão. Portanto, gabarito letra D. E aí, vou passar agora para minha amiga Luana resolver a próxima com vocês.
Voltamos. Bom, vamos chegar agora à nossa questão 8, ok? Uma questão que tem como base esse texto que já se apresenta para vocês. Como o Felipe indica e eu também indico, nós não precisamos ler nessa primeira etapa, né? Lembrando sempre que a leitura em uma primeira etapa não é o melhor caminho, porque vocês podem se perder nesse processo, e nós iremos direto ao nosso enunciado, ok? Bom, considerando-se o novo contexto social e econômico aludido no texto apresentado, as novas tecnologias de informação e comunicação fazem alguma coisa. Tá, é o típico de questão que suscita a leitura, que obriga a leitura, na verdade. Então, não dá para fazer por meio do conteúdo, não dá para fazer por meio de uma interpretação, não dá para fazer apenas reconhecendo uma estrutura do texto que possibilita ou facilita alguns indícios que depois a gente consegue comprovar por conta de uma leitura mais objetiva, por conta de uma leitura mais atenta. Então, é o tipo de questão que tem que ler sim, mas sempre é importante ir ao enunciado para você ter a certeza dessa leitura, correto? Bom, vamos à nossa leitura, que tem um texto que diz o seguinte: a partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto de transformações econômicas e sociais cuja dimensão é difícil de ser mensurada, a chamada explosão da informação. Embora essa expressão tenha surgido no contexto da informação científica e tecnológica, seu significado hoje, em um contexto mais geral, atinge proporções gigantescas. Bom, é o primeiro trecho, é o primeiro parágrafo do nosso texto. É justamente o momento em que nós temos a apresentação e a contextualização do texto e das suas informações, correto? Então, é um texto que fala dessa noção histórica, porque isso só aconteceu a partir da metade do século XX. Eu sei que é um texto que fala sobre justamente essa explosão informacional, essa explosão que só acontece por conta de uma revolução técnico-científica. Então, é um texto que fala sobre a modernidade, é um texto que fala sobre esses processos em que essa tecnologia e essa comunicação realmente estão o tempo inteiro, né, ao nosso lado. Bom, vamos aí ao final. Por estabelecerem novas formas de pensamento e mesmo de lógica, a informática e a internet vem gerando impactos sociais e culturais importantes. A disseminação do microcomputador e a expansão da internet vem acelerando o processo de globalização. Olha a geografia aí. Tanto no sentido do mercado, quanto no sentido das trocas simbólicas possíveis entre sociedade e cultura, né? Então, entre sociedades e culturas diferentes, o que tem provocado e acelerado o fenômeno de hibridização, amplamente caracterizado como o próprio da pós-modernidade. Professora, eu não sei o que é hibridização. Hibridização mistura, ok? Hibridização, hibridismo, mescla, ok? Tem a ver com mistura. Ou seja, é um texto que apresenta justamente o processo de tecnologia de informação como um responsável para um desdobramento em que nós vamos observar um mundo globalizado, e aí é um texto que toca nesse processo de globalização, esse contexto que você observa lá na geografia, mas também é um processo de troca, de mistura, de hibridização de culturas, já que as pessoas conseguem se comunicar de maneira muito mais rápida, de maneira rápida, fácil e, na maioria dos casos, né, como nós estamos aqui, né, ao vivo, online, então é tudo muito instantâneo. Então, é um texto que vai justamente falar sobre essas tecnologias e olha só o que nós temos justamente na referência, a contribuição das novas tecnologias da informação na geração de conhecimento. Então, é tecnologia promovendo cultura, promovendo um mundo mais globalizado e por aí vai, correto? Bom, voltamos ao enunciado e aí existe um contexto social e econômico aludido no texto, sobre o qual falamos por conta da globalização, e o finalzinho do enunciado aponta: as novas tecnologias de informação e comunicação fazem o quê? Letra A. Desempenham um importante papel porque sem elas não seria possível registrar os acontecimentos históricos. Essa opção
é a opção que não contempla o texto e também, olha só, é uma opção que apresenta uma falha, um desvio na coerência externa. Como assim, professora, coerência externa? É uma coerência que está fora do texto. Como assim? Olha só, só é possível registrar acontecimentos históricos com a tecnologia da informação e da comunicação? Não, né? Porque se fosse assim, como é que nós conheceríamos a Revolução Francesa? Como é que nós conheceríamos tantos acontecimentos históricos do passado que foram do século XVIII ou séculos ainda mais antigos? Não, então não cabe, porque é justamente um desvio, isso foge à coerência externa, à coerência do nosso mundo, ok? Letra B. Facilitam os processos educacionais para ensino de tecnologia, mas não exercem influência nas ciências humanas. Também não, né? Letra C. Limitam-se a dar suporte aos meios de comunicação, facilitando, sobretudo, os trabalhos jornalísticos. Então, suporte aos meios de comunicação. Então, limitam-se. Olha só, antes dos suportes, eu preciso observar o que vem antes, limitam-se. Olha como esse verbo é limitado. Olha como esse verbo ele fica apenas direcionando uma única coisa, ok? É o tipo de opção que você já pode tirar do gabarito, né? Da possibilidade de ser gabarito, porque é muito específica. É um tipo de resposta, é um tipo de opção que especifica muito. Tá? Então, é preciso entender também como fazer a prova e como identificar as opções que não podem ser respostas porque são muito específicas, porque limitam, porque direcionam demais, ok? Categorizam demais, certo? Letra D. Contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. Letra E. Estão em estágio experimental, particularmente na educação, área em que ainda não demonstram potencial produtivo. Essa letra E, Felipe, ela é um paradoxo, né? Por quê? Olha só, estão em estágio experimental, particularmente na educação, área em que ainda não demonstram potencial produtivo. Se nós estamos aqui ao vivo e online, né, a semana inteira fazendo raio-x, com vários professores, várias matérias, muito conteúdo, isso só aconteceu por conta de uma tecnologia e nós somos uma empresa de conhecimento, de ensino. Então, olha só, nós realmente conseguimos refutar o que essa opção apresenta, né? A tamanha coerência que é completamente aí desviada nessa letra E. Dessa forma, nós chegamos ao nosso gabarito de letra D. Contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento de forma mais democrática e interativa. Ou seja, esse conhecimento tende a chegar a mais pessoas e mais pessoas são atingidas, são alcançadas por meio desse conhecimento. Então, que bom que nós temos acesso a essa tecnologia, que bom que nós estamos aqui para produzir conhecimento, interação, afeto, interpretação, redação, literatura e muito mais. Felipe, é com você. Exatamente, Luana. Estamos aqui justamente por conta do aprimoramento da tecnologia, não é? Bem, agora a gente vai começar a falar dos gêneros da publicidade. O anúncio publicitário, que é aquele que visa vender alguma coisa, um serviço ou um produto, fazer com que o receptor, não é, o público-alvo, ao ter contato com esse conteúdo, que ele possa aderir àquela ideia e comprar aquele serviço ou aquele bem. E as campanhas comunitárias ou campanhas publicitárias, que são aquelas que visam atingir um grupo de pessoas, não para que elas comprem, mas para que elas passem a adotar determinadas atitudes e medidas que possam ajudar, né, em prol aí, num bem maior, que é o bem comunitário. Então é todo mundo agindo. E aí por isso, né, pensando agora nesse momento de pandemia, por exemplo, considerando aí uma campanha, seria use máscara, mantenha o distanciamento social, só saia quando extremamente necessário, higienize as mãos na rua com álcool em gel ou com álcool 70, chegando a casa, já lave imediatamente muito bem as mãos, retire a máscara, toda a roupa, tome um banho de preferência para tirar qualquer impureza da rua, enfim.
são medidas, né, que vão sendo apresentadas para que a comunidade possa agir em conjunto para o bem de todos, ok? Bem, a nossa próxima questão traz esta imagem aqui, não é? 3 mulheres, uma com os olhos tampados, a outra com a boca e a outra com os ouvidos. Se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie, ligue 180. Característica muito comum dos gêneros da publicidade, né, é essa construção da linguagem híbrida, que é o texto verbal com o texto não verbal. Outra característica muito comum é o uso do verbo no imperativo. É regra? Sempre vai ter? Não, mas é uma característica comum. Então, ó, denuncie, rompa, ligue, são verbos que indicam comando para que você possa agir realmente. Bem, o enunciado diz o seguinte: nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo do imperativo a. Indicação de diversos canais de atendimento, a divulgação do Centro de Defesa da Mulher, a informação sobre a duração da campanha, a apresentação dos diversos apoiadores ou a utilização da imagem das 3 mulheres. Bem, quando ele fala ali dos verbos, né, o modo imperativo, quando ele tem lá uma mulher tampando os olhos, a outra a boca e a outra os ouvidos, é a ideia do não vi, não falo e não escutei, né? Então, ele está querendo te convencer a mudar esse panorama e olha só, não é fechar os olhos para a situação. Você está vendo, então você tem que falar, você tem que denunciar. Você está escutando, você tem que denunciar. É para que a sociedade possa agir. Então isso está associado à utilização da imagem dessas 3 mulheres. Por quê? Elas representam justamente esse silêncio que a sociedade apresenta diante dos casos de assédio contra a mulher. Portanto, gabarito letra E. Luana, continua aí, por favor. Agora sim, Luana. Agora sim? Voltamos? Sim. Bom, vamos que vamos. Vamos chegar aí à nossa questão 10, dando continuidade aos gêneros da publicidade. Bom, mais uma vez nós temos um texto, ok? Texto esse que nós vamos considerá-lo híbrido, ok? O que é o texto híbrido? É o texto que apresenta tanto verbal quanto não verbal, ok? Com relação ao verbal, nós temos aí, ó, essa grande, né, em caixa alta, em letras garrafais. Com ideias ruins, a indústria da propaganda também polui. E aí letras um pouco menores, agências, fotógrafos, produtores se mobilizam para acabar com esse problema. Participe desse movimento. Olha só o que Felipe acabou de falar. O processo, né, a presença, na verdade, do verbo no modo imperativo, que é aquele modo da língua portuguesa que vai trazer a semântica, trazer o sentido de ordenação, ok? De imposição, uma súplica, um aconselhamento. Então, o verbo no modo imperativo está aqui na letrinha um pouquinho menor, né? Participe desse movimento, ou seja, existe aí um diálogo com o leitor e também um processo de interlocução, de convencimento, ok? Bom, Festival da ABP de 17 a 19 de outubro e aqui, em uma letra um pouco maior, nós temos um outro verbo no modo imperativo. Preserve nosso meio. Em seguida, inscreva-se e depois manifeste-se. Ou seja, é um texto pertencente, filiado ao gênero da publicidade, sem dúvida, porque eu também tenho todo um aparato gramatical que me confirma essa situação. Eu tenho verbos no modo imperativo, eu tenho justamente um processo em que esse texto se vale por meio de uma adesão de quem está lendo, ou seja, do nosso leitor, no caso, né, do participante desse texto, que vai construir sentido, certo? Então, a gente já consegue interpretar algumas informações iniciais. Chegamos ao enunciado, de fato, que vai apresentar o seguinte: os anúncios publicitários, em geral, utilizam as linguagens verbal e não verbal. Opa! Luana acabou de falar sobre isso. E aí? É a famosa linguagem híbrida. Híbrido, misturado, híbrida, misturada. Lembra que na questão passada
Havia uma palavra que era hibridização? Então, é tudo da mesma família. Híbrido, hibridização, ok? Tudo simboliza mistura, ok? Neste caso, simboliza linguagem verbal e não verbal. Verbal se vale da palavra e não verbal, imagem, figuras. Vamos seguir. Bom, utilizam as linguagens verbal e não verbal com a intenção de influenciar comportamentos. Influenciar comportamentos, isso me lembra qual função de linguagem? E aí? Já que eu tenho a presença de verbos no modo imperativo, já que o enunciado fala a partir de uma maneira um pouquinho mais velada sobre uma função de linguagem, eu preciso compreender, eu preciso rapidamente atinar isso, tá? Qual seria essa função de linguagem? Seria a função conativa ou apelativa. Os textos publicitários geralmente terão essa veia, terão essa marca, serão filiados à função conativa ou apelativa. Certo? Então, a linguagem verbal e não verbal, portanto, a linguagem híbrida, com a intenção de influenciar comportamentos, ou seja, persuadir, convencer. Falou-se sobre função de linguagem sem dar nome ao boi, correto? Os recursos linguísticos e imagéticos presentes na propaganda da ABP convergem para... E aí? Letra A. Reforçam o caráter informativo do anúncio sobre a realização do evento da publicidade. Letra B. Mostrar que ideias ruins ou mal elaboradas também podem causar algum tipo de poluição. Letra C. Definir os critérios para a participação do Festival Brasileiro de Publicidade de 2011. Letra D. Comparar a poluição ocasionada por ideias ruins e a originada pela ação humana. Letra E. Estimular os publicitários a se inscreverem no Festival Brasileiro de Publicidade de 2011. E aí, diretor? Chuva de qual letra no chat? E aí? Deixa eu ver. Vamos colocar aqui pra você. Aumenta. Vamos ver. E aí? Vamos ver esse delayzinho aí. Vamos ver. No YouTube online ao vivo. E aí, o que os nossos alunos responderam? Vamos ver. Só vi coração. Coração, e tem coração aí como resposta? Resposta, gabarito. E aí? Gabarito, letra E. Mas por que, professora? O que a gente vai observar? Por ser um texto que se vale do convencimento, olha como é que o enunciado é construído. Intenção de influenciar comportamentos. Texto que se vale da função conativa ou apelativa. Qual é o único verbo que suscita a ideia de função conativa ou apelativa? A letra E, estimular, incentivar, não é isso? Estimular, incentivar, convencer, persuadir. Por quê? No final das contas, esse é um texto que quer trazer, né? Quer fazer com que esses profissionais que trabalham com propaganda, direta e indiretamente, então as agências, os fotógrafos, produtores, fornecedores e por aí vai, né? São profissões e são, enfim, atores desse processo de propaganda que devem exercer esse trabalho muito bem feito, porque senão a propaganda, né, não tem o seu êxito, ok? Ideias ruins também poluem, né? É esse o fato. E aí, por esse motivo, eles devem participar deste congresso, desse fórum, né? Desse Festival Brasileiro de Publicidade que foi aí em 2011, correto? Então, se eu sei que é um texto que se vale da função apelativa, fica tudo mais fácil. Não é isso, Felipe? Exatamente, Luana, excelente explicação. E agora a gente vem para a 11ª questão, que traz aqui uma campanha. Você consegue tirar só essa tarjinha aqui rapidinho? Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure, olha aí novamente o verbo, né? A Luana falou lá na palavra processo, isso já me lembra logo, né? As metas funções de Halliday, a gente falou sobre isso, sistêmico funcional, Luana. A gente teve uma aula sobre isso, o processo verbal, né? Procure uma unidade de saúde, e aí você tem aqui a ideia de uma evolução. O cara absurdamente mal, e aí isso vai reproduzindo na ideia imagética, assim, ó, o corpo mais curvado, mostrando que a tosse está bem agressiva, e ele vai se reerguendo, né?
no sentido de que a tosse vai ficando menos agressiva até que ele tenha o corpo totalmente ereto e as mãos no bolso, para indicar que ele não precisa mais da mão aqui, né? Tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Bem, esse cartaz, entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas, que é o que acontece ali. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a... Aquilo ali chama atenção para o quê? Vamos lembrar o que eu falei com vocês. A campanha, né, ela visa a chamar a nossa atenção, a fazer com que nós tomemos alguns hábitos tomemos algumas práticas como hábito para que a gente possa realmente caminhar para um bem maior social. Então, nesse caso, evidencia as formas de contágio da tuberculose. Em nenhum momento o texto falou sobre as formas de contágio da tuberculose. Mostra as formas de tratamento da doença? Ele também não mostra. Ele fala que quanto antes você se tratar, mais rápido, mais fácil se torna, né, a cura. Discutir os tipos de doença com a população, ele não vem discutindo ao longo do texto as doenças com a população. Olha que genérico, né? Doença, de uma maneira bem geral. Alertar a população em relação à tuberculose? Sim. Tosse por mais de 3 semanas é um sinal de alerta. Se você começar a se tratar quanto antes, mais rápido e mais fácil. Então ele está te alertando, procura um médico. Começou a tossir, já vai logo no médico, não deixa para depois. Portanto, alertar. A campanha ela visa alertar, olha só, temos um problema, a pandemia. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Então use máscara, passe álcool em gel, mantenha o distanciamento, não faça aglomeração, não faça comemorações. Final de ano está chegando já, né? Já está em dezembro. Então comemore Natal e o Ano Novo. Comemore, sim, mas apenas com aqueles que moram nas suas casas. Vamos ter cuidado redobrado para a gente poder vencer isso da melhor maneira possível, tá bem? Combater os sintomas da tuberculose, o texto não apresenta absolutamente nada disso. Tranquilo? Então vamos aí para o próximo assunto, falando de gêneros textuais do jornal. E a Luana vai iniciar essa parte com vocês. Voltamos. Bom, como o Felipe falou... Foi? Como o Felipe falou. Pensei que o diretor fosse falar alguma coisa, mas estamos aqui. Como o Felipe falou, nós daremos continuidade por meio dos gêneros do jornal. E aí nós chegamos à questão 12, ok? Questão que apresenta esse texto. Como sempre, não faremos a leitura de primeira, mas iremos ao nosso enunciado. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de... Bom, é um enunciado objetivo, é um enunciado que suscita, portanto, a leitura, que obriga a leitura, correto? Vamos à leitura, portanto. Transtorno do comer compulsivo. Vamos entender o que é isso. O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos. Porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. Bom, é um texto que tem como foco falar sobre uma situação. Isso é importante. Quando nós analisamos a manifestação gramatical, observe que aquele que escreve o texto não se manifesta, ele não fala sobre si, ele não fala de suas angústias, ele não fala de sua subjetividade, ele não marca a primeira pessoa gramatical. Então, se nas questões anteriores nós falamos aí sobre função de linguagem, sobre função emotiva, sobre função poética, por exemplo, tudo isso
sobre o que nós falamos anteriormente, não pode ser empregado aqui, porque aqui não existe uma possibilidade, ou não existe um foco, melhor dizendo, de uma subjetividade de quem fala, e também não existe uma mobilização de uma linguagem toda articulada para uma expressão artística. Então, não tem a ver. Aqui eu tenho um texto que tem a sua vinculação ao jornal, é publicado em um jornal, e aí eu preciso entender qual é a finalidade disso, certo? Vamos às nossas opções. Letra A, descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. Letra B, narrar a vida das pessoas. Narrar a vida das pessoas, nota que narração é um texto que vai se valer justamente da sequência de ações, da sequência de eventos, correto? Para ser uma narração, para ser uma narrativa, eu tenho que ter narrador, personagem, espaço, tempo. Eu não tenho elementos que pertencem à narrativa, então não pode ser a letra B. Letra C, aconselhar as pessoas obesas. Aconselhar, aconselhamento da ideia de persuasão, convencimento. Eu deveria encontrar características gramaticais como a presença do verbo no modo imperativo. Eu não encontro. Letra D, expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. Letra E, encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. Encaminhar também me sugere aí uma ideia de convencimento. Dessa forma, o que a gente vai observar? Nosso gabarito da questão 12 vai ser a letra D, expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. Como que eu tenho a certeza disso? Quando eu observo que o texto base para esta questão é um texto que tem como função de linguagem predominante a função referencial. E aí, tendo a função referencial como predominante, a resposta só pode ser a letra D, ok? Porque vai expor, vai apresentar, certo? Por esse motivo, eu consigo marcar a letra D como nosso gabarito. Passo a bola agora para o Felipe, que muito provavelmente vai encaminhar a nossa aula ao final de maneira maravilhosa, Felipe. Isso. Obrigado, Luana. Então, a gente vai pular uma questãozinha só por conta do tempo, porque senão não vai dar tempo, né? A gente vai vir direto para 14, que é a derradeira, Luana. Então a gente vai deixar a questão 13, mas vocês vão baixar o material aí, tá com gabarito, ok? Depois, havendo qualquer dúvida, vocês podem procurar a mim e a Luana, que com certeza, na primeira oportunidade, a gente consegue aí dar uma atenção para vocês. Bem, vou pular o texto, como a gente já sabe, e o enunciado diz o seguinte, ó. Essa notícia, ele já ativou para você um conhecimento. O gênero textual aí é notícia. Você tem que trazer todo o seu conhecimento sobre o gênero notícia. Publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial de que a Luana acabou de falar, né, da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza. Se a função da linguagem predominante é referencial, que é uma característica, né, porque eu tenho uma notícia, isso acontece por quê? Letra A, as suas opiniões baseadas em fatos. Se existem as opiniões da pessoa, seria um artigo de opinião. Não poderia ser. Se fossem as opiniões do veículo de comunicação, seria um editorial. Não pode ser. A notícia não apresenta juízo de valor, não apresenta opinião. Então não pode ser a letra A. B. Os aspectos objetivos e precisos. O cara vai direto ao ponto com precisão, com certeza, com verdade, com seriedade. Exatamente. Na função referencial, eu trago a informação e você interpreta e pode fazer o que quiser com essa interpretação. Colocar um juízo de valor, colocar aí uma argumentação após, mas aí é você. O autor precisa se isentar nesse caso. Ele dá a informação e você é que vai interpretar. Ele precisa ser objetivo e preciso, portanto o gabarito já é a letra B, que é uma característica da notícia. Os elementos de persuasão do leitor. Se fosse persuasão, já não poderia ser a notícia. A notícia não tem argumentação no texto, tá? Quem tem argumentação? O editorial, a crônica argumentativa, o artigo de opinião. São textos que estão dentro de um jornal. A charge também é um texto que é persuasivo.
Os elementos estéticos na construção do texto. Elemento estético a gente encontra em letra de música, em poema, ok? Não no texto da notícia. Os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. A subjetividade é característica dos textos literários. O conto, a gente pode até encontrar subjetividade também na crônica, mas não na notícia. No poema a gente encontra, na música a gente encontra. Portanto, isso confirma pra gente a única opção como possível aí, né? Letra B. Não precisamos ler o texto, ganhamos mais uma vez tempo. E aí a gente vai encerrando por aqui. Gostaria de agradecer. Será que a gente consegue aparecer junto, Luana e eu? Vamos ver. Chegar um pouquinho mais pra cá? Luana, aí, por favor. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença e pela participação. Se tiver restado alguma dúvida, vocês podem correr lá no meu Instagram, né? @FelipeMoraesProf, mandar pra mim. Pode falar. Vocês podem mandar também pro da Luana, que ela vai deixar aqui certamente, tá? Aí, que ela vai deixar com certeza o arroba dela pra vocês, é porque nós estamos em lugares diferentes, tá? Então, precisamos de toda essa tecnologia aí. Justamente para manter o que a gente está batendo martelo aqui, né, Luana? Mantenha o distanciamento social. Para que a gente possa ajudar vocês, mas enfim, a gente já está muito feliz porque a gente ficou acompanhando o chat ali, a gente foi vendo que vocês estavam mandando super bem nas questões e esses são os assuntos mais recorrentes. Isso é muito importante, saber que vocês estão dando conta, né, de entender essas questões, o que a banca está pedindo e ir na questão certeira é maravilhoso. Errou uma ou outra, não é motivo para se desesperar. Agora é ver o que errou, por que errou e aprender com esse erro para que a gente possa, como diz o meu amigo Thiago Mena, né, lograr êxito. Então, agradecer também agora, né, a Luana pela presença, pela participação, pela troca sempre muito enriquecedora. Obrigado, Luana. Beijão aí. Deixar agora a Luana falar, para deixar o arroba dela também, né? Eu agradeço, Felipe. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por toda a disponibilidade, né, pela nossa audiência. Nossos alunos são sempre muito afetuosos, são sempre muito carinhosos. Bom, o meu arroba é Viana Luana, Viana com 2 N's, ok? O diretor tá aqui fazendo joinha. Então, o meu arroba é Viana Luana, Viana com 2 N's, porque eu sou Luana Viana, Viana com 2 N's. E lá no Instagram é trocado, né? É Viana Luana. Então, vocês podem me procurar por lá para tirar dúvida, para mandar afeto, porque a gente sempre gosta, não tem jeito. É um ano com muitas adversidades, com muitas dificuldades, mas, como eu digo sempre, a força vem das margens, nós sabemos de onde viemos e com certeza nós alcançaremos aí os nossos objetivos. Amores, um beijo, abraço, um afeto. Vocês já me conhecem, eu me chamo Ana Viana, a Barbie tá diferente. Tchau, tchau. Educação sem afeto não existe, exatamente. Então, beijo imenso para todo mundo e até a próxima. Valeu, diretores. Valeu, Luana. Valeu, galera. Tchau, tchau. Agora, somos mais de 1 milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.